Ó, de novo aqui para explicar a atividade para vocês. Hoje, como expliquei no vídeo anterior, iremos começar hoje com a disciplina de História com Ensino Religioso, para começarmos falando sobre como surgiu a história do estudante, certo? Então, a gente sempre começa pelo cabeçalho, que vocês sabem, que copia o cabeçalho e as questões, não precisam copiar o texto. Sempre com o nome da escola, vocês já sabem que sempre eu friso que nomes próprios, a primeira letra maiúscula, né? Como nome de pessoas, de lugares, de continentes, de países, né? Se for próprio, os substantivos próprios, a primeira letra é maiúscula. Esteja nessa palavra no início ou no meio da frase. Aí, ó, o nome de vocês. Ó, aqui é o nome da educadora, Dinora da Silva. O ano, que é quarta, a turma, que é F, e o turno vespertino, né? A data aqui tá 12, porque essa atividade seria na quarta, mas a gente tá fazendo hoje 10, que tá substituindo a de português, né? Componente curricular História com Ensino Religioso. O nosso objeto de conhecimento é a nossa sequência didática que daremos início hoje, que é sobre a Semana do Estudante. Então, no decorrer dessa semana, todas as áreas de conhecimento que a gente estuda vai falar sobre o Dia do Estudante, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é a nossa sequência didática sobre o Dia do Estudante. E dentro desse assunto, iremos ver História do Brasil, como surgiu o Dia do Estudante. Vou fazer essa leitura desse texto, como já frisei, vocês não precisam copiar o texto, só o cabeçalho e as questões. Vamos lá. História como surgiu o Dia do Estudante. No dia 11 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia do Estudante. Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de partida algo que ocorreu 100 anos antes. Isto é, em 1827, na época do recém-instituído Império Brasileiro, em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Por esse motivo, no dia 11 de agosto também se comemora o Dia do Advogado no Brasil, tá vendo? Os nossos primeiros passos como estudantes acontecem quando estamos muito pequenos. É quando a alegria de aprender as primeiras letras e conhecer nossa querida professora, né? Então, aqui uma imagem, a fonte de onde foi retirado o texto. Agora, vamos para as questões, ó. Dialogando com o texto. A gente vai falar as questões relacionadas aqui dentro desse texto. Com base na leitura do texto acima, que é esse daqui, responda as questões abaixo. A. De qual assunto se trata o texto? Esse texto aqui está falando sobre o que? Vocês vão colocar a resposta abaixo. Certo? Continuando. B. O texto expõe datas comemorativas. Que datas seriam essas? Escreva sua resposta nas linhas abaixo. O texto está falando aqui sobre datas. Que datas são essas? Vocês vão olhar e vão responder. C. Na escola que você, aluno, estuda, como é o relacionamento entre os estudantes? Como é que os estudantes lá, os colegas, se relacionam? Escreva sua opinião na linha abaixo. Você vai escrever como é o relacionamento entre vocês, estudantes, na escola que você estuda. Você vai relatar aqui na linha abaixo. 2. De acordo com o texto acima, começamos nosso contato com a escola ainda pequena. Então, a gente começa a estudar logo pequenininho, né? Agora é a sua vez, vamos lá? De falar um pouco de como foi essa fase inicial como aluno. Vamos começar? Então, vamos responder aqui um questionário sobre você, de como você iniciou. Vamos lá. Qual é a sua matéria preferida? De qual é a matéria que vocês gostam mais? Vocês vão copiar. Isso aqui vocês copiam lá no caderno de vocês, tá bom? Aí você responde, qual é a sua matéria preferida? Você coloca aqui abaixo. Escreva 2 dicas usadas por você para fixar melhor os conteúdos da prova. Como é que você faz para aprender aqueles conteúdos que você vai estudar para a prova? Você vai colocar sua resposta abaixo. Abaixo aqui, no outro quadrinho, terceiro quadrinho.
Escreva o nome dos professores que mais marcaram positivamente a sua vida de como estudante. Então, qual foi aqueles professores que passaram por vocês, que até hoje vocês lembram que vocês gostam muito deles? Vocês copiam aqui abaixo. Vamos lá, desse outro lado aqui para o quarto quadrinho. O que você aluno, mais gosta de fazer na escola? O que mais gosta na escola de fazer quando você está na escola? Você vai colocar a resposta. Quem te ajuda na tarefa da atividade em casa? Quem é que te ajuda aí? Você vai colocar o nome da pessoa que te ajuda a fazer a tarefa de casa. Em casa, tá certo? Em qual local da casa você aí, aluno, gosta de estudar? Qual é o local? Se é na cozinha, se é no quarto, se é na sala, você vai colocar a sua resposta aqui abaixo, tá bom? Qualquer dúvida sobre qualquer questão, vocês enviam um áudio aí que eu explico novamente.